Eu vou entrar pelo celular para eu conseguir ver o chat. Legal, legal. Ah, eu gosto de orgânica também. Deixa eu apresentar aqui. Bora que bora. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver? Tudo certo? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Introdução à orgânica, hein? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então vamos lá. Bom, vamos contar uma historinha primeiro, né? Para a gente se situar onde a gente está. Então, lá no fim da Idade Média, né? Tinha o que eles chamavam de alquimia, né? Que a galera queria descobrir, queria descobrir a pedra filosofal, né? O elixir da vida e não sei o quê. E a galera estudando, né? Os compostos e tudo mais. Beleza. Aí, as substâncias, elas eram divididas em animal, vegetal e mineral. Primeira divisão aí que a galera achou que fazia sentido. Beleza. Aí, em 1777, um tal de Olof Bergman sugeriu em dividir em duas partes. A orgânica, que vem dos organismos vivos, e a inorgânica, que aí seriam os minerais. Beleza. Aí veio a teoria da força vital, né? Que a força vital é inerente à célula viva e o homem não poderá criá-la em laboratório. Tadadã. Mas aí foi um cara lá, né? E por acidente, como sempre, né? As grandes descobertas sempre vêm por acidente, não entendo porquê. O cara conseguiu sintetizar a ureia, né? Que é essa molécula aqui, que tem na urina, no sangue, enfim. E o cara conseguiu sintetizar, ou seja, sem isolar de um organismo vivo. Então eles falaram: não é possível. Alô, Cleitinho, a casa caiu. E aí, essa tal da teoria da força vital, falaram: sem chance, pessoal. E aí, em 1858, veio Kekulé, né? E definiu a química orgânica como sendo a química dos compostos de carbono, né? E aí, hoje em dia, né, já são conhecidos quase 28 milhões de compostos orgânicos. E esse número vai crescendo, né? Que a galera ainda está aí pesquisando, fazendo novas moléculazinhas e tudo mais. Beleza? Então, os compostos químicos, eles então são divididos em orgânicos e inorgânicos, certo? Todo composto orgânico apresenta carbono na composição, carbono e hidrogênio. Entretanto, alguns compostos, tipo carbonatos, carbetos, enfim, eles têm carbono, mas têm características de compostos inorgânicos. Então, não são compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos, o principal é que eles são constituídos de cadeias carbônicas, ok? Cadeias. Então, carbonos ligados a mais carbonos.
são compostos orgânicos, ok? São tipo, poucos os compostos orgânicos que têm um carbono só, tipo metano, enfim. Então, ó, óxido de carbono, dióxido de carbono, ácido, esses compostos aqui não são compostos orgânicos, ok? Não são compostos orgânicos. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Alguém pode me dar um exemplo de composto orgânico? Alguém sabe algum exemplo aí? Fala, eu acho que isso aqui é composto orgânico. Quero ideias. Álcool. Álcool. Álcool é. Álcool depende, né? Porque álcool é uma função orgânica, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas álcool, se você estiver falando do etanol, os álcoois em geral, sim, são moléculas orgânicas. Muito bem. O que mais? Que mais, pessoal? Metano. Metano. Muito bem. Ah, eu tô com a caneta aqui, né? Pra quem não sabe. Metano. Esse cara aqui, né? Metano. Sim, composto orgânico, muito bem. O álcool que tinham falado, que tem essa característica aqui, né? Tem um H. Aqui um R. Isso aqui significa que tem um resto de cadeia aqui, né? De ter mais carbono, enfim. Álcools também, então álcoois são compostos orgânicos, metano, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Só isso que tem de composto orgânico? Ninguém sabe mais nenhum? Que mais? Ninguém conhece mais nenhum? Amidas. Amidas também é uma função orgânica, né? As amidas. Falaremos de todos, inclusive, para quem não sabe. Mas as amidas são esse cara aqui, ó. As amidas são compostos orgânicos, né? É uma função orgânica, inclusive. As amidas, os álcoois. Muito bem. E é isso, gente. E agora, exemplos de compostos inorgânicos. Vamos lá. Vocês falaram aqui, né, de algumas funções orgânicas, as amidas. Os álcoois. Metano. E agora exemplos de compostos inorgânicos, sem ser esses aqui, né? Esses aqui não contam. Falem aí alguns compostos inorgânicos. Água. Água. Boa.
Água não tem carbono, não tem cadeia carbônica, certo? Água não é orgânico, entre aspas, né? Fundamental para a vida, não podemos negar, mas a molécula em si não é uma molécula orgânica, certo? Ácido sulfúrico, muito bem. Ácido sulfúrico. Eu devia ter organizado melhor isso aqui, né? Mas tudo bem. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico tem o enxofre aqui, hidrogênio e oxigênio, não tem carbono, não tem cadeia carbônica, um ácido inorgânico aí. Se eu não me engano, ácido sulfúrico é um ácido forte. Forte? Acho que é um ácido forte, não me lembro muito bem. NaCl. NaCl, muito bem, NaCl. Vou fazer aqui nos cantinhos. É um sal, certo? Não tem carbono, não tem cadeia. Um sal aqui, ligação iônica, inorgânico. Muito bem, pessoal. Mais algum palpite? Amônia? Amônia. Amônia, muito bem. Amônia. NH3, né? Amônia. Não tem carbono. Não tem cadeia carbônica. Inorgânico, muito bem. Do lado da amônia também temos o amônio, né? Que é o NH4+. Também inorgânico, junto dos ácidos aqui tem o HCl também, né? O HCl é um ácido forte. Fraco. Não lembro. Mais algum palpite? Não? Podemos continuar, então? Continuar. Pergunta. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas compostos orgânicos? Letra A, letra B, C, D ou E? Valendo R$ 1.000. Não tem R$ 1.000. Valendo... O quê? D? D. Todo mundo? Todo mundo vai de D? D de Deus? D, né, pessoal? Temos aqui o metano que falaram. Temos aqui o etano. E não sei, isso pode ser um ácido. Não sei, mas é orgânico, tem 2 carbonos. Cadeia carbônica, hidrogênio. As cadeias carbônicas, elas também podem ter outros átomos, né, ligados, não só carbono e hidrogênio, pode ter oxigênio, pode ter enxofre, pode ter fósforo, mas a cadeia é formada principalmente por carbono. Muito bem, isso aqui, os outros, poderia ter esse aqui que tem metano, mas aí tem água e CO2 que não é, enfim, é isso aí. Então aqui, ó, o CO e o CO2 são óxidos, e aí temos aqui o ácido cianídrico, várias coisas com cianeto, ácido carbônico, enfim. Muito bem. Easy peasy, hein? Podia cair o vestibular todo só com essas perguntinhas, fala sério. Características do carbono, então. O carbono, ele faz até 4 ligações, certo?
porque ele tem 4 elétrons na última camada, certo? Lembra lá da tabela periódica? Ele obedece à regra do octeto. Lembra da regra? Qual que é a regra do octeto mesmo? Tem que estabilizar com 8 elétrons na última camada. Exatamente, né? Para os átomos alcançarem a estabilidade, eles buscam ter 8 elétrons na última camada de valência deles. E o carbono não é diferente, certo? Então, como ele já tem 4 elétrons na última camada, mais 4, e ele alcança a regra do octeto, por isso que ele faz 4 ligações. E ele pode fazer ligações com quase todos os elementos da tabela periódica, certo? Então, aqui a gente tem, né, as ligações que o carbono faz, então ele pode fazer só ligações simples, e aí geometria tetraédrica, como a gente viu. Ele pode fazer uma ligação dupla, que aí vai ser trigonal plana, né, a geometria. 2 duplas, uma simples e uma tripla. Beleza? A ligação simples, ela também pode ser chamada de ligação sigma. Esse é o símbolo de sigma, um símbolo feio de sigma. Mas ligações simples são ligações sigma. Beleza? E aí, vou mudar de cor aqui. Na ligação dupla, tem a ligação sigma e a outra ligação é a ligação pi. Certo? Ligação pi. E na tripla é uma sigma e 2 pi. Beleza? Ligação pi. Sigma e pi. Beleza? Então, um tracinho simples, 2 duplas, triplas. Beleza até aqui? Boa! E a principal característica do carbono, né? Que é a capacidade de formar cadeias carbônicas, né? É a propriedade mais importante, mas nenhum elemento pode formar cadeias tão grandes igual o carbono forma, certo? Tem polímeros que chegam a 200 mil átomos de carbono na mesma uma molécula. 200 mil átomos de carbono, vocês têm ideia do tamanho disso? Grande pra caramba. Né? E essa característica foi essencial para o surgimento na vida na Terra, certo? Que muitas biomoléculas, elas são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, formadas por cadeias carbônicas. Beleza? Alguém sabe algum exemplo de uma grande cadeia carbônica que tem, sei lá, numa célula? Biologia aqui, pessoal. O carboidrato. Ai, não. Carboidrato. Carboidrato é. Eles formam grandes cadeias, assim. Boa, carboidrato. Carboidratos. Proteínas também, né? Uhum. Proteínas, o DNA também é uma
Molécula zona. Muito bem. Vamos então para os postulados de Kekulé, certo? São 3 postulados. E o primeiro deles é: o carbono é tetravalente, certo? Então, possui 4 elétrons na última camada, 4 valências livres, pode fazer 4 ligações covalentes, beleza? Ligação simples, metano, o eteno e o etino. Tranquilo. Segundo postulado, o carbono tem 4 valências livres, certo? O átomo de carbono, a posição do heteroátomo não difere os compostos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o clorofórmio, CH3Cl, e se você coloca o cloro aqui, ou o cloro aqui, ou aqui, ou aqui, é a mesma molécula, certo? Então, ele pode girar aqui, que nesse caso, tudo bem. Tudo bem até aqui? Sim. E o terceiro postulado, que o carbono forma cadeias carbônicas, certo? Eles agrupam entre si, formando estruturas de carbono, que a gente já falou também. Tranquilo? Então, alguns elementos, por exemplo, o enxofre e o fósforo, eles também conseguem formar cadeias, assim como o carbono, mas não cadeias tão longas, estáveis e variadas como o carbono, beleza? Então, o carbono é o único que faz cadeias? Não, certo? O enxofre e o fósforo também faz, mas não tão longas, estáveis e variadas, beleza? Então faz, mas não faz tão bem igual o cara carbono. Importante isso, hein? Isso aqui é boa. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Então, propriedades gerais dos compostos orgânicos, certo? Então, por eles apresentarem, né, ligações predominantes covalentes, eles possuem as seguintes propriedades. Vamos lá. Eles têm a solubilidade em solventes apolares, certo? A maioria, principalmente por ser grandes cadeias de carbono, ligação covalente, carbono e hidrogênio, a maioria. Então, a chance de você pegar um composto orgânico e ele ser apolar é muito grande. Claro que, né, a gente vai ver isso com muita calma, né, a gente vai ver cada função orgânica, certo? Algumas têm oxigênio, que dá eletronegatividade para a molécula, muitas vezes, e aí vai solubilizar em outros solventes também, né? Em outras substâncias polares. Mas a maioria, principalmente as grandes cadeias carbônicas, principalmente as que têm só carbono e hidrogênio, vão ser apolares, beleza? Solubilidade em solventes apolares. Eles também, os compostos orgânicos, as soluções aquosas não conduzem eletricidade, certo? Mais uma vez, por terem ligações covalentes, grandes cadeias carbônicas, eles não têm átomos eletronegativos ou que tenham elétrons livres para conduzir eletricidade. Eu falei, né? Como é que o sal conduz eletricidade neutral, não falei? Que pega de um lado e leva para o outro. Lembra disso?
por exemplo, tem aqui um recipiente com o líquido. E aí, de um lado aqui, eu ligo um potencial positivo. E aí, do outro lado, eu ligo negativo. E aí, a molécula, dependendo das moléculas que estiver aqui, do íon, ele vai pegar um elétron aqui no lado que está positivo, né? Vai pegar um elétron e leva... Nossa, quero mudar de cor. E leva para o lado positivo. Então, por exemplo, se for uma solução de NaCl, em água se dissocia, certo? Fica Na+, e Cl-. Daí os íons vêm aqui, pega o eletrãozinho, leva para lá, enfim, volta para cá, e consegue conduzir a eletricidade, certo? A corrente elétrica. E os compostos orgânicos, em geral, não conseguem fazer isso, certo? Por exemplo, aqui, metano. Não, vamos pegar metano, não. Vamos pegar etano. O etano, por exemplo, não consegue conduzir eletricidade. Beleza? Solução aquosa. Muito bem. Os compostos orgânicos, eles também podem apresentar polimeria e isomeria. Teremos uma aula também sobre, certo? Sobre isomeria, átomos, moléculas que têm alguns pontos em comum. Não sei como explicar isso de forma simples agora. Enfim, a gente vai falar mais para frente. Na verdade, essa é uma das últimas aulas. E eles têm a propriedade de combustibilidade, certo? De pegar fogo. Então, madeira, pano, álcool, enfim, muitos compostos orgânicos têm essa propriedade. Tem umas exceções, se eu não me engano, mas são bem poucas. Beleza até aqui? Muito bem. E outra propriedade é o ponto de fusão e o ponto de ebulição baixo, certo? Então, a gente tem aqui, eu tenho uma tabela com alguns exemplos. Então, o butano, por exemplo, o etanol e o fenol. Aqui os pontos de fusão, bem baixos. Ebulição, relativamente baixos também. E aí, a gente tem o cloreto de sódio. E olha só a diferença. É 41 a temperatura de fusão. Do cloreto de sódio é 801. A temperatura de ebulição do fenol é 182 e do NaCl 1400. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição baixos para os compostos orgânicos também. Beleza. Agora falando das fórmulas, né? Então, a gente já viu a fórmula eletrônica de Lewis, certo? Que tem os eletrõezinhos e tudo mais. A estrutural, que é por linhas, certo? E os elementos. A molecular, que é só o símbolo com o índice aqui, né? Do número de átomos. E a geométrica, certo? Que é a molécula no espaço. Então, metendo aqui tetraédrico, por exemplo. Beleza.
Aí a gente pode simplificar mais ainda, né? Por exemplo, grandes moléculas, começa a ficar complicado de ficar desenhando todos os hidrogênios, né? Por exemplo. Então, a gente tem a fórmula estrutural condensada, certo? Que é para simplificar o bagulho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse éter, veremos mais para frente. Um éter. E aí, desenhou aqui a fórmula estrutural com os hidrogênios e tudo mais, mas para simplificar, coloca só o símbolo, então H, e o índice coloca a quantidade que tem, então 3, CH3. Outra fórmula de simplificar é, por exemplo, assim, ó. Vou fazer aqui mais para cima. Colocar assim para moléculas maiores, né? Por exemplo, CH. Esse não dá, mas, por exemplo, uma molécula que é CH2, CH2, oh meu Deus, demora demais para escrever. Ainda aceito doações de aquelas mesas digitalizadoras, sabe? Para eu escrever de caneta aqui, porque é osso. Enfim, a mesma coisa aqui do outro lado. Coloquei o índice do lado errado, parabéns. Enfim, é a mesma coisa aqui desse lado. Demora. Minha letra é tão linda. Enfim, temos essa molécula aqui. E um jeito de simplificar ela é juntando todos esses. Por exemplo, aqui tem 2 CH2, certo? Então eu posso colocar assim, CH3. Entre parênteses. CH2. Porque são 2 CH2, certo? Oxigênio. Enfim, é a mesma coisa desse lado. Deu para entender? E dá para fazer isso com qualquer coisa que for igual, né? Esse é um outro jeito de simplificar também, usado bastante. Beleza? Deu para entender? Então, por exemplo, se aqui tivesse 3 CH2, então podia colocar 3 aqui. E assim por diante. Tudo bem? Muito bem. E aí tem a fórmula de traços também, que é mais simplificado ainda, certo? Essa fórmula representa as ligações entre carbonos usando traços. Então, as pontas e as dobrinhas, né, os pontos de inflexão, são os átomos de carbono. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o butano, a gente pode escrever por traços. Então, a ponta conta como carbono. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Outra molécula aqui, agora eles têm um carbono para cima. Então, os carbonos você desenha com traços, a ponta tem carbono, certo? E a dobrinha também. Aí, se tem um heteroátomo no meio, certo? Algo diferente de carbono, você escreve. Então, oxigênio.
Então, percebam que nessa pontinha aqui, que está ligada com o oxigênio, aqui, ó, não tem carbono, certo? Essa aqui é a ligação do oxigênio ligado, e aqui tem o carbono, certo? Então, essa é a ligação, e aqui tem o carbono, certo? E como a ponta, aqui também tem, e aqui também tem, certo? Então, aqui também, ó, aqui tem carbono. Aí aqui já é a ligação com o oxigênio. Aí aqui tem carbono. Beleza? E aí, para representar a ligação dupla, a mesma coisa. Põe dois traços, certo? Então, se, por exemplo, aqui se fosse ligação dupla, põe a dupla aqui. Não quer dizer que tem carbono aqui e carbono aqui, certo? É um carbono só aqui. Se aqui fosse ligação dupla, claro. E aí, nessa forma, a gente não desenha os hidrogênios, certo? Como a gente sabe que o carbono faz 4 ligações, o que sobrar de ligação é hidrogênio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Tem um triângulo lá, mas não tem hidrogênio? Tem. Se esse carbono aqui está fazendo 2 ligações com outros 2 carbonos, então o que sobra aqui é hidrogênio, certo? Que é o que está escrito aqui. CH2. Então, aqui também tem, enfim, carbono. O que sobra é hidrogênio, certo? Por exemplo, esse carbono aqui não tem hidrogênio, porque ele já está fazendo as 4 ligações. Então, ele não tem hidrogênio. Esse cara aqui está fazendo 2 ligações aqui com carbono. Então, as outras 2 ele está fazendo com hidrogênio. Beleza até aqui? A gente vai usar muito isso, hein? Muito mesmo. Daqui para frente, best friends. Com essas fórmulas aqui. Beleza? Beleza, pessoal? Sim. Vamos ver se vocês estão sabendo. Vou fazer uma molécula aqui e vocês me dizem quantos carbonos tem. Deixa eu pensar. Muito bem. Essa molécula. Isso aqui é um oxigênio, prometo. Quantos carbonos tem? Valendo R$ 1.000. Eu queria saber imitar o Silvio Santos às vezes. E aí, quantos carbonos? Quatorze. 14 com vários pontos de interrogação. 14, né? Isso mesmo. Vou mudar de cor aqui. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito
Tô bem, pessoal. Fácil, fácil. Mole, mole. Muito bem. Então, agora, falando da classificação do átomo de carbono. A gente classifica os átomos de carbono de acordo com o número de carbonos que estão ligados a esse carbono. Então, a gente tem o carbono primário, que é o átomo de carbono que está ligado a apenas outro carbono, certo? Então, um carbono ligado a outro carbono primário. Secundário é um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então, um carbono ligado a outros dois carbonos, secundário. Terciário, um carbono que está ligado a três carbonos, certo? E o quaternário, um carbono que está ligado a quatro carbonos. Tranquilo? Sim, né? Então, a gente tem um exemplinho aqui. O da ponta aqui é primário, porque ele está ligado a apenas um carbono. Esse verde já é secundário, porque ele está ligado a dois carbonos. O vermelho é terciário, porque ele está ligado a três carbonos. E o quaternário está ligado a quatro carbonos. Beleza? Esses aqui são primários, porque estão ligados só a um primário. Tranquilo? Belezura? Sim ou não? Tranquilo. Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Deixa eu pensar. Muito bem. Esse carbono aqui, como ele é classificado? Qual é a classificação desse carbono? Circulado em vermelhinho. Terciário. Muito bem. E esse daqui? Esse é terciário, certinho? Isso. E esse aqui? Pessoal. Terciário também. Certo? Tá ligado a esse e a esse aqui. E esse daqui? Secundário. Isso aí. E esse é primário, e esse primário, e esse é secundário. Tranquilo, né? Muito bem. Olha só, nós temos um exercício aqui bem simples. Certo? O 3, secundário. 4, primário. 5.
e o 8 primário. Tranquilo? Muito soja associados a proteínas. O seu consumo frequente pode auxiliar as mulheres a minimizar os efeitos negativos da menopausa. A estrutura química de uma isoflavona está representada abaixo, no caso aqui do lado, né? Sua estrutura química relativamente plana, fundamental em suas propriedades, é uma consequência das características dos carbonos envolvidos. Que lembra que eu falei que é o carbono quando faz só ligação simples é tetraédrico, aí quando ele faz dupla fica trigonal planar, enfim. Considerando-se a estrutura da isoflavona, quantos carbonos terciários podem ser evidenciados? Pergunta do milhão. Dois, letra C. Dan, dan, dan. Mais algum palpite? Por que 2? Na onde que tá esses carbonos? Vamos dar nomes aqui, né? Eu vou colocar números nos carbonos. 1. Muito bem. Quais são os carbonos terciários? Dez. 10, muito bem. Deixa eu... Então, falaram 10, 8, 2, então, letra C, todo mundo vai nessa? Alguém acha que tem mais algum? E 4. E 4. Mais algum? Não. E o 13 não é por quê? Quem pode me explicar? Por que que o 13 aqui não é terciário? Tá fazendo aqui, ó, 3 ligações. Abre o áudio aí. Ele faz 2 ligações com carbono, que é o 12 e o 14, e a outra ligação é com OH, não é carbono. Exatamente. Então ele é secundário, né?
Isso. Isso mesmo. Acabou mais um exercício. Vamos lá. Deixa eu pensar. Aqui. Muito bem, tá bom. O último, então. Esse carbono é o quê? Qual a classificação? Terciário. Isso. Secundário. Isso. Quaternário. E esse. Ah, esqueci de colocar heteroátomo, né? Vou botar um heteroátomo aqui. E a cor de azul errada, né? Mas tudo bem. Minha criatividade hoje não tá muito boa. Muito bem. E esse. Qual a classificação? Secundário. E esse. Primário? Não. Esse aqui não é carbono. Esse aqui é ligação com nitrogênio, certo? Trollou. Não é carbono, não, hein? É só a ligação aqui com nitrogênio, hein? E esse aqui, primário. Certo? Que as pontas também são. Então, muito importante, hein? Isso aqui não é carbono primário. Isso aqui é só a ligação com oxigênio. Muito bem, gente. É isso hoje. A aula vai estar aqui horas? 4h30? Acabei mais cedo. O intervalinho de vocês aí vai ser maior. Eu vou disponibilizar. Acho que eu esqueci de disponibilizar os slides lá no Drive para vocês hoje. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, acho que a gente já vai começar hidrocarbonetos ou ainda? Acho que não. Vamos falar um pouco mais de algumas propriedades. Façam exercícios aí, pessoal. Vocês estão fazendo exercício? De química? Ou é todo mundo craque já? Enfim, pessoal, hoje a aula acabou mais cedo.